impeachment. Nas anteriores, a última, de março de 2016, havia uma heterogeneidade maior e nessa maior, né, de 18 de março, ainda que predominantemente branca, havia uma composição também mais heterogênea. Perdão, estou falando um pouco rápido desse perfil, porque ele, de alguma maneira, acho que já foi também, você já tem um contato com isso, né, com os processos que ocorreram recentemente, e tem uma tabela maior que eu fiz, mas que não está aqui, que eu só queria chamar a atenção para outra coisa que diferencia bastante esses dois grupos que foram às ruas. Primeiro, em relação à participação de profissionais liberais. Né? Na Grande São Paulo, pelo índice do Datafolha, teria apenas de 1 a 2%, né, de pessoas que desempenham atividades profissionais liberais. Nas manifestações, na maior delas, no dia 13 de março de 2016, a favor do impeachment, esse número era de 8%. Não está aqui, está em outra tabela. E o número de empresários também era sobre-representado, né? Enquanto na população seria de 1 a 2% também, nas manifestações a favor do impeachment giraram em torno de 10 a 15%. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? A classe média brasileira estava sobre-representada nas ruas. Né? A participação, a presença dela na sociedade brasileira é menor do que aquela que se encontrou nas ruas. Há muitas explicações possíveis a isso, e uma delas é mobilizada por teorias dos movimentos sociais que vão associar movimentos com a capacidade de indivíduos, grupos, de terem recursos para fazer essas mobilizações. Eu não vou entrar nessa questão, tá? Mas ela existe e é importante. É uma outra questão que eu queria, então, buscar aqui com vocês as respostas possíveis, né? Por como explicar a presença significativa, num primeiro momento, da classe média, especificamente a alta classe média, nas manifestações a favor do impeachment. O que nós encontramos como hipóteses a isso, no debate público, nos livros, nos artigos? Não vejo ainda nenhum trabalho muito denso, muito detalhado, que consiga explorar todas essas dimensões. Eu estou tentando fazer isso um pouco, mas de alguma maneira as respostas elas estão espalhadas no debate que ocorre. Debate esse que a gente sabe também, nele incide, né, certos requisitos da disputa política mais atual. Né? Com o passar do tempo, certas questões podem ficar um pouco mais evidentes na análise. Mas, basicamente, o que se coloca? Primeiro, que vamos pegar, sociologicamente é importante, o que os manifestantes disseram, né? Por que eles estavam nas ruas? 80% contra a corrupção, e contra a corrupção dos governos do PT, era isso que aparecia. Eu vou voltar a esse tema, como o Armando comentou, mas é claro que ele já, fazendo a contraposição com o que nós estamos vivendo hoje, a gente já percebe, né, que outras razões existiam, né, aquela ênfase, né, na movimentação, seja de rua, seja na bateção de panela, né, em casa, ela diminuiu bastante. A corrupção parece que não diminuiu, então alguma coisa há entre o ponto A e o ponto B. Agora, para além daquilo que os próprios manifestantes falam, quais são as hipóteses oferecidas no debate? Primeira delas, houve um declínio socioeconômico da classe média, que poderia ter sido tanto absoluto quanto relativo. Relativo, absoluto, claro, teriam empobrecido ou se proletarizado, é uma das teses que vem à baila, ou simplesmente os estratos ou as classes inferiores, as classes populares, ascenderam de renda e diminuíram aquele intervalo entre a classe média e a classe trabalhadora, a classe operária e as demais classes populares. A essa hipótese é muito comum também ser associado a uma questão de ordem simbólica. Ou seja, como houve esse processo de ascensão econômica de uma parcela da sociedade, ela passou a disputar espaços com a classe média.
seja nas universidades, seja nos aeroportos, aquela coisa, né, de uma certa demofobia, né, de elites, entre aspas, não é um termo que eu utilizo, mas de uma certa demofobia das elites, que não se viu muito simpática a dividir os seus espaços com pessoas que não só não frequentavam, mas que essas classes médias tinham em relação a ela um poder de mando, principalmente no serviço pessoal doméstico. Para mim, agora que aparecem as questões que talvez uma análise mais cuidadosa vão começar a desenvolver tudo isso que é jogado, né, em bloco e talvez com pesos que não são propriamente pesos de implicação na realidade, que talvez não são os mais evidentes ou aqueles que mais correspondem às motivações desses agentes. Primeiro, a questão da corrupção, e aqui eu estou falando um pouco de como as minhas hipóteses a partir dessas, né? Primeiro, a questão da corrupção, ela não deve ser ignorada, né? Ainda que seletiva, ainda que oculte algo, ela é parte de uma ideologia fundamental, de uma visão de mundo fundamental da classe média. O texto do Armando aqui na Crítica Marxista 44 avança nessa explicação e eu vou voltar a ela ao fim. Segunda hipótese de pesquisa para explicar essa sobre-representação das classes médias nas ruas e seu apoio ao movimento golpista. Sim, o teor e a intensidade da reação da classe média deve-se a efeitos de determinado impasse dos conflitos distributivos. Mas é importante perceber que ela apenas se organiza e se potencializa a partir de 2013. Né? Não vamos esquecer, o Lula sai com 80% de popularidade quando termina o seu segundo mandato. Não vamos esquecer que boa parte dessas pessoas também votaram em candidaturas do PT ao longo dos anos 2000 e também no governo Dilma. O que isso nos exige? Exige compreender o que aconteceu no Brasil a partir de 2013, e aí, desenvolvendo um pouco aqui aquilo que o Armando já abriu, né, para o debate, a gradual desconstituição da frente desenvolvimentista impediu a continuidade do crescimento econômico com distribuição de renda. E era esse crescimento econômico que atenuava a crítica da classe média às políticas sociais. Se eu fosse usar aqui uma figura de linguagem um pouco mais rudimentar, eu diria, enquanto as coisas estão indo bem e estão crescendo, você está olhando para o futuro. Você está olhando em quantas vezes dá para dividir o pacote para a viagem para Miami. Quando a coisa aperta, você começa a ver quem que está chegando perto e por que talvez aqueles custos eles estão se tornando insuportáveis. Portanto, a crítica às políticas sociais se fortalecem a partir de 2013, a partir também, claro, 2015, né, com a crise econômica mais visível, e o apego à ideologia meritocrática, que não é, aqui eu vou explorar isso mais à frente, não é aquela ideologia de valorização do trabalho duro em geral. Deus ajuda quem cedo madruga. É um tipo de ideologia derivada dessa ideologia em geral, que valoriza o trabalho intelectual ou a ascensão social via estudo, via credenciais que são dadas pelas instituições de educação e por concursos, quando você passa, né, em carreiras do Estado, etc. Portanto, e isso que para mim parece as motivações mais fortes, Bolsa Família, cotas étnico-raciais e a regulamentação do trabalho doméstico são rejeitados tanto por uma ideologia de valorização do trabalho duro em geral, que pode ter presença nas classes populares, mas principalmente pela ideologia do mérito da classe média. E é claro, né, que essa recusa política e ideológica, ela tem um respaldo no impasse do conflito distributivo. Desde o fato de que o aumento de preços de serviços pessoais, que caracterizam um modo sui generis
de existência da classe média brasileira impacta naquela condição de vida, está mais caro ter babá, empregado doméstico, motorista, até o fato de que esses programas, principalmente programas de cotas étnico-raciais, então é muito bom falar sobre isso hoje, com esse dia simbólico na Unicamp, tiram espaço de filhos da classe média da universidade, que é um espaço de reprodução privilegiada da classe média. Eu queria já adiantar uma coisa, vou transformar aqui o meu argumento. Por que é importante diferenciá-los da classe burguesa propriamente dita de proprietários? A forma de reprodução social da burguesia e de proprietários pode passar pelas universidades e pelas credenciais educacionais. Mas existem alternativas muito palpáveis a isso, que é simplesmente a transferência de patrimônio, que é a transferência daquela lógica de um filho de empresário, de industrial, que já absorve a maneira de ver o mundo, a maneira de lidar com uma empresa desde a juventude. Diferentemente da classe média, cujo único legado que pode, de fato, conceder a seus filhos é uma ética, um certo ethos de controle, autocontrole, disciplina, que vai ser utilizado nos estudos e por meio da ideia de que existe uma competição entre indivíduos, uma competição igual entre indivíduos, ela justifica o seu lugar superior no mundo na medida em que passou por esses processos seletivos. Então, a forma de transmissão do seu lugar no mundo não passa, pode ter uma casa ali para alugar, alguma coisa, mas ela passa basicamente pela reprodução que se dá nas universidades e nas credenciais educacionais que vão legar a ela os postos de mando e gerência nas empresas. E no Estado também, claro. Aqui eu me danei porque eu ia fazer uma recuperação do debate com o momento pré-golpe, não o de 2016, mas o de 64, que é muito interessante, mas eu não vou ter tempo. A única coisa que eu queria dizer sobre isso, eu queria até trazer aqui um pouco do trabalho do Florestan Fernandes, né, na Revolução Burguesa no Brasil, que ele tem um argumento que eu acho muito importante que a gente não esqueça. Essa reação das classes médias, o Armando já desenvolveu isso, então aqui eu já vou pegar na esteira do que ele mostrou primeiro, né, de que elas não são a protagonista, não são elas que dirigem esses processos de golpe. Elas são mobilizadas por outros interesses que vêm das frações da classe dominante. Mas ao integrarem essa formação capitalista dependente, precisam lidar com as características sociais, os fenômenos sociais que emergem nessas formações dependentes. Isso as torna, estruturalmente é muito forte, mas potencialmente é um vínculo muito forte com uma visão autoritária de mundo. O autoritarismo da classe média não é, dizia o Florestan Fernandes, um autoritarismo de crise. É um autoritarismo que integra uma visão de mundo majoritária de parte da classe média. Aqui, questões importantes que aconteceram no momento pré-golpe de 64 poderiam nos fazer perceber certas estruturas que se reproduzem, claro que de modo diferenciado no momento atual, mas que tiveram a sua ação, né, impuseram limites naquele momento também. E aqui a noção de estrutura como essa imposição de um campo de limites, não aquilo que limita ações individuais. Eu estou baseado aqui fundamentalmente nos trabalhos do Décio Sais e também do Armando a respeito da posição da classe média na formação do capitalismo brasileiro. O que é importante nesse momento, então, nós diferenciarmos? Primeiro, o que seria a classe média tradicional. Esses profissionais liberais que, ao longo do século XX, reagiram diante do medo da proletarização e da democracia de massas, que atacavam certos privilégios.
uma comparação interessante, né? Nas manifestações de 2015, 2016, muitas petições foram feitas, né? Contra a corrupção, ficha limpa. Naquele momento, uma das petições que apareceram na Marcha da Família com Deus pela Liberdade era contra a lei do divórcio, por exemplo. A gente esquece desses aspectos, né? Mas existia uma certa moral ali de classe média que foi utilizada e naquele momento com uma vertente, né, diante de uma ameaça anticomunista, que conseguiu, segundo as palavras do Décio Sais, as frações burguesas conseguiram encontrar sua massa, que era a classe média, reagindo, portanto, a um protagonismo de trabalhadores urbanos e rurais que exigiam um avanço das concessões de um pacto populista. Pacto esse instável e que naquele momento se esgotou enquanto forma de mediação desses conflitos. Porém, naquele momento, havia também a formação, essa sim, da nova classe média brasileira, aquela que hoje a gente tem a visão mais nítida nas manifestações. Quem são? Aqueles que vieram com a etapa monopolista da industrialização periférica, etapa esta que exigia quadros técnicos administrativos e gerenciais novos, economistas, engenheiros, industriais em geral, que incorporavam não apenas aquele autoritarismo já presente de da classe média tradicional, mas também incorporavam a racionalidade da ordem fabril que então se instalava no Brasil. Ou seja, quem eram eles? Aqueles que exigiam um controle de trabalhadores que, não formatados, ajustados ainda à disciplina fabril capitalista, precisavam encontrar resistência ou precisavam ser submetidos a essa nova lógica. É muito interessante, eu pego esse aspecto de uma tese do Décio Sais, quando ele dizia o seguinte: qual que era a explicação comum no período da ditadura militar, em que analistas tentavam explicar as motivações que levaram a classe média a aderir aos governos militares. Muitos deles diziam: trata-se de um contingente da população que foi comprado pelo consumo, que, em razão do desenvolvimento econômico dos anos 60 e 70, se viu imerso em uma nova forma de sociabilidade e, com o consumo, se viu contemplado positivamente com isso. O Décio Sais dizia: esse argumento é muito economicista, e aqui sem pretensão de questionar os colegas economistas. Economicista no sentido pejorativo, por quê? Não incorporava as relações ou as determinações político-ideológicas desse processo, que eram, basicamente, a necessidade de imposição de uma disciplina fabril. Portanto, essa nova classe média que surge nessas empresas, elas veem nos militares a imagem engrandecida do controle da autoridade que precisavam na fábrica. E essa é uma tese muito interessante que nós podemos utilizar. Ponto 2, passando aí um período histórico muito grande, classe média e o neoliberalismo. O que eu queria aqui deixar registrado é o seguinte: a classe média nunca adere completamente ao programa neoliberal. É sempre uma consciência neoliberal dilacerada, esse é um termo do Décio Sais, que aparece nesses agentes. Por quê? Porque o programa neoliberal que combate, supostamente, o Estado empreguista, cartorial, corrupto, é visto pela classe média como algo positivo, porque ela vê em usos que o Estado faz de seus recursos um mau uso dos impostos que ela paga. Portanto, o neoliberalismo a adesão ao neoliberalismo é utilizada como forma de questionar políticas sociais que desconsideram ou secundarizam o critério meritocrático. Porém, ela não absorve todo esse programa. Basta ver que até hoje existe certa
adesão a uma defesa dos sistemas de previdência e até mesmo da legislação trabalhista por parte dessa classe média. Até porque também, com essa forma previdenciária, ela tem seus interesses atendidos. O que eu queria chegar, então, infelizmente, falei muito no início e tenho que aqui mostrar de uma forma um pouco mais direta os argumentos a respeito da posição da classe média nessa frente neodesenvolvimentista e nesse neoliberalismo reformado. Primeiro, a política neodesenvolvimentista ela produz efeitos econômicos ambivalentes para a classe média. Aí a gente pode discutir se é mais positivo ou negativo. Eu só quero mostrar os caminhos. Primeiro deles, o crescimento econômico, independentemente das políticas sociais, repercute positivamente nas classes médias. Difícil dizer que se empobreceram. Pode ser que não ganharam tanto, mas ganharam alguma coisa. Segundo, na estrutura dos empregos. Claro, mesmo aqui eu citei o trabalho do Márcio Postman, né, com base nos dados da CAGED, que não é universal, mas nós vamos perceber que, principalmente em razão do avanço dessa burguesia interna em setores importantes da construção civil, petroquímico, que exigiam profissionais, né, de classe média, ou seja, que tinham as suas qualificações credenciadas para esse tipo de serviço, de área, serão requisitados e aumentará a criação de empregos nestes setores também, ainda que não seja na mesma proporção dos empregos criados na base da pirâmide, ou seja, esses cresceram muito mais, mas eles não deixaram de crescer em determinado momento. Eu recomendo aqui a dissertação defendida no Instituto de Economia pelo Guilherme Campos, que mostra isso muito bem. Segundo, não podemos esquecer, nos governos Lula e Dilma, houve uma recuperação do emprego no setor público, né? Funcionalismo público federal de 2003 a 2010 cresce 18%, e várias carreiras são reestruturadas, principalmente no setor da educação, né? Por mais limites que houvesse, reúne, principalmente, produziu a entrada de setores de classe média no funcionalismo público e, portanto, se viram contemplados seus espaços de reprodução. Basta ver que muitos de nós, né, dos colegas pós-graduandos, sentem-se extremamente pessimistas com o futuro, na medida em que esse processo, por mais que nós pudéssemos ter criticado em algum momento, ele vai ser revertido de acordo, né, com as políticas que são propostas por esse novo governo. Agora, quais seriam os efeitos negativos dessa frente neodesenvolvimentista para a classe média? Negativos por quê? Basicamente porque encarecem serviços pessoais que são prestados à classe média e que conformam um modo brasileiro de ser classe média. Aqui eu até, a diminuição da taxa do desemprego, né, que de 2003 a 2013, de 12,4% cai para 5,4%, enfim, nós já sabemos que isso, né, se recompôs. Valorização do salário mínimo, a gente não pode esquecer, né, um boletim do Banco Central de 2015. Perdão, aqui o boletim do Banco Central é esse daqui. Em 2015, o poder de compra do salário mínimo retomou um valor, né, um índice apenas atingido em 1965. Né? Então, políticas de oferta de crédito e todas em conjunção com a valorização do salário mínimo tiveram um efeito importante, né, ao destravarem um potencial de consumo popular represado. Isso, de alguma maneira, repercutiu no índice de Gini, que diminuiu, claro, a gente poderia colocar aqui as dificuldades de auferição da renda 1% mais rico, que talvez modifique isso, mas na série histórica existe esse declínio, que vai depois ter aqui na distribuição de renda, né, nós podemos perceber que, do ponto de vista desses ganhos financeiros, né, eles, ainda que tivessem existido para todos os estratos, foram mais fortes e significativos nos estratos inferiores.
tudo isso teve consequência. Uma delas é essa tabela extremamente mal feita que eu fiz, tá? 2008 a 2013, pelo índice IPC do FIPE, que foi de 31%. O que a gente vê? Babá subiu 102%, caseiro em São Paulo 89%, caseiro no interior e no litoral, porque muitos têm 2 casas, 80%, e aí segue, né? Tudo isso aliado às políticas de cotas étnico-raciais que tiravam também a possibilidade futura de reprodução de indivíduos, né, dessas famílias, nesse estatuto de classe média, conformavam, a partir do momento em que há o declínio do econômico, o declínio do desenvolvimento econômico, um impasse no conflito distributivo. Impasse esse que gerou as insatisfações ou potencializou aquele autoritarismo, conservadorismo e a recusa da inserção das classes populares no sistema político. Tá, 5 minutos, pode deixar. A regulamentação do trabalho doméstico conforma uma nova maneira de pensar a relação de mando dentro das casas. E isso repercute